Olá, minhas maravilhosas! Vamos a mais um Papo das Arábias Micropigmentadoras. Eu trouxe para vocês algumas perguntas que eu retirei tanto do Instagram quanto das outras redes sociais, que vocês me perguntam muito. É as campeãs de questionamentos. Então, hoje eu vou tentar sanar a dúvida de vocês em relação a essas perguntas. E se tiverem mais perguntas, podem enviar, que a gente faz outro vídeo e responde também a pergunta de vocês. Uma das principais perguntas é: quanto se ganha mais ou menos trabalhando na Arábia ou no Egito? A primeira coisa, isso vai depender do contrato que vocês firmam com a clínica. Não o contrato em termos de tempo, porque tem contratos pequenos, de meses, como tem contratos grandes, de anos, 1 ano, 2 anos até. Não é o tempo de contrato que vai fazer o seu salário. O que vai definir o seu salário é o que você acerta no momento que você recebe a proposta da clínica, certo? Os contratos partem de $1.500 e tem contratos maiores, tem contratos que têm comissão, outros não têm, outros têm alguns benefícios a mais. Mas o mais importante é a gente lembrar que você trabalhar no Egito ou na Arábia não é só em relação ao financeiro. O financeiro é o menor das coisas que você vai adquirir. Porque você volta de lá, as clientes vão tudo procurar você pelo seu reconhecimento de ter uma carreira internacional, o tempo que você vai ficar lá. Você não gasta com anúncio, você não vai gastar o seu material, porque é a clínica que dá o material para você, você não vai gastar com o aluguel do espaço, com os insumos. Então, tudo isso é um baita de um investimento que você tem. Lógico que o salário é muito bom, mas muitas micropigmentadoras já recebem esse salário no Brasil. Porém, com essa vantagem de você ter um crescimento e quando volta, as clientes sempre preferem uma micropigmentadora que tem uma carreira internacional do que uma micropigmentadora local. Então, isso não é só o salário. O salário, lógico, que é atrativo, mas tem muitas outras coisas envolvidas. Vamos à pergunta 2. Precisa falar inglês fluente? Nós aqui no Brasil, normalmente nós não temos a cultura de aprender o inglês, não temos o inglês na escola. E quando tem, é aquele inglês bem básico, né? Do verbo to be. Basicamente isso. Mas o inglês é um diferencial, principalmente na Arábia, no Egito não, mas não é um requisito. Por quê? Normalmente as clínicas já estão acostumadas a trabalhar com brasileiros. Elas já sabem que todas as profissionais são brasileiras e que a maioria não fala inglês. Então, normalmente as recepcionistas das clínicas, elas falam inglês e português e árabe. Podem não falar muito bem o português, mas elas conseguem entender bem. Então, lá, normalmente você vai mostrar o seu trabalho. Você não precisa conversar com a cliente, definir o trabalho que a cliente vai querer. A cliente não vai chegar para você e falar: ah, Karine, eu quero trabalho assim, assim, eu quero uma sobrancelha assim, eu quero um lábio dessa forma. Não, a cliente vai conversar com a recepcionista. A recepcionista vai chegar até você e vai falar o que você tem que fazer naquela cliente. Qual o procedimento e qual a forma que a cliente quer. Se você discorda de alguma coisa ou acha que não vai ficar bom, você fala com a recepcionista ali do lado, junto com a cliente, e a recepcionista fala para a cliente. Então, não há necessidade de você falar inglês, muito menos árabe. Mas, logicamente, é um diferencial. Vamos ao próximo. Como saber se estou segura? Como saber se estou segura para ir para lá? Primeira coisa, em relação à segurança, você jamais deve sair do Brasil sem um contrato de trabalho. Nunca, em hipótese alguma, tente a sorte de ir sozinha. Isso não funciona. Todos os países têm leis, e principalmente Egito e Arábia Saudita têm leis muito rígidas em relação ao trabalho sem ser um trabalho de carteira de... Como saber se estou segura indo trabalhar lá? Primeira coisa, jamais, em hipótese alguma, você vai sair do Brasil para o Egito ou para a Arábia Saudita e vai trabalhar sem ter o contrato de trabalho. As leis lá são muito rígidas, tanto no Egito e Arábia Saudita, as leis são super rígidas. Aqui no Brasil, normalmente, a gente consegue dar o jeitinho brasileiro. Lá não existe isso. Lá as leis funcionam mesmo.
Então, você nunca vai sair daqui fazendo isso, ou tentar sorte, e sem contrato, e sem clínica, e sem nada, comprar uma passagem e ir. Não faça isso. Tanto que no aeroporto, você como turista, eles podem pegar sua mala, porque você vai estar com material de trabalho. Por que você está com material de trabalho se você está indo como turismo? Então, você não pode. E outra coisa, isso é segurança. O contrato de trabalho, eles fazem um contrato de trabalho firmado pelas leis do Brasil e também pelas leis de lá, tanto Egito quanto Arábia Saudita. Então, você é extremamente seguro. Todas as clínicas que eu indico, principalmente, são clínicas que eu mesmo confio e eu jamais indico. Tenho, às vezes, pedido de outras clínicas, mas nunca eu indico a profissional para uma clínica que eu não conheço e eu não confio. E eu não conheço nenhuma outra profissional que trabalhe lá e dê boas recomendações também. Como funciona a questão da segurança para as mulheres? Primeiramente, voltando ao Egito e Arábia Saudita, são países extremamente seguros. Nós estamos acostumados com aquela visão das novelas, Caminho das Índias, O Clone, que as mulheres são bem tratadas no começo, depois são muito maltratadas, são agredidas com palavras, com gestos, com tudo. Lá no Egito e Arábia Saudita, não é assim que funciona. Aquilo é uma forma caricata. As mulheres são muito bem tratadas, muito respeitadas, demais. Eu, pessoalmente, quando eu fui para o Egito, eu fui muito mais respeitada do que eu sou no Brasil. Lá ninguém vai te olhar com um olhar de desejo. Eles até podem te olhar com um olhar de desaprovação, achando que tu está com uma roupa mais provocativa, ou mostrando as pernas, algo assim. Mas jamais eles vão te olhar com um olhar de desejo. Lá não existe assalto, não existe essas coisas, esse assédio de você andar na rua de noite e ter medo de ser assaltada, de roubarem seu celular. Isso não existe lá. É um país, dois países, né, extremamente seguros. São maravilhosos. Realmente, em relação à segurança, isso faz eu ter muita vontade, inclusive, de me mudar para o Egito ou para a Arábia, pela questão da segurança. São países extremamente seguros. A outra pergunta. É necessário ter experiência em microblend? Isso é uma pergunta muito importante. É necessário ter experiência em microblend? Olha, a experiência não é necessário. O que é necessário é você ser um bom profissional, tá? Você tem que executar a técnica que eles querem lá. No Brasil, muitas vezes você é uma profissional maravilhosa, mas você não aplica a técnica de acordo com o que eles querem. Tanto as sobrancelhas árabe quanto as sobrancelhas egípcias são duas formas totalmente diferentes. E a brasileira, mais diferente ainda. São 3 tipos de sobrancelha e 3 tipos de técnicas muito diferentes. Não são técnicas parecidas. Então, não importa se você começou ontem, se você executa um bom trabalho, se você tem excelência naquele procedimento que eles querem, daquela forma que eles querem, você será uma profissional muito bem requisitada lá. Outra coisa, muitas pessoas acham que basta um detalhe na microblend do Brasil. Não, a pele é diferente, os pigmentos são outros, a técnica é diferente, os cuidados pré e pós são outros. Então, é bem diferente. Assim como você pode estar começando hoje a fazer microblend, fazer uma microblend maravilhosa, tem pessoas que começaram há 8 anos, 6 anos, 10 anos atrás e são os dinossauros. Não conseguem progredir na carreira. Não procuram nada para fazer, para crescer, nada para atualizar a técnica. Então, não é o tempo que você tem de carreira que vai fazer com que você seja uma profissional requisitada ou uma profissional aceita no Egito ou Arábia Saudita. É a sua técnica, é o seu trabalho. Independente se você é profissional há 1 mês ou há 5 anos. Isso não vai fazer diferença o tempo. Outra coisa que faz diferença, muita diferença, a quantidade de fotos que você coloca dos seus trabalhos, fotos e vídeos, no seu Instagram. Isso faz muita diferença. Isso vai fazer com que eles consigam ver muito bem os detalhes do seu trabalho. Como conciliar a carreira com a vida familiar? Isso é um contexto muito profundo. Por quê? Vai depender se você tem filhos, se você é casado, se você é solteiro, se você mora com família, com mãe, com pai.
todo mundo que mora com mãe e com pai, o primeiro obstáculo, todo mundo pensa, é mais fácil. Mas não, quem mora com mãe e com pai, normalmente a mãe e o pai têm um receio. Por quê? Por causa das novelas, Caminho das Índias, O Clone, tem receio por conta disso. E o outro problema, quem tem filhos fica pensando, ai meu Deus, eu vou deixar meu filho, minha filha, são pequenos, ou mesmo sendo grande, o que eu vou fazer? Eu acredito que o principal é a gente ter um planejamento familiar. Não adianta você decidir sozinha. Se você não é uma pessoa sozinha, você tem família, pai, mãe, ou marido, ou namorado, ou filhos, você não pode decidir isso sozinha. Por quê? Você vai precisar de um planejamento familiar. Vai precisar de alguém que fique tomando conta da sua casa, alguém que tome conta dos seus filhos, se você tem, ou você vai ter que talvez trancar uma faculdade, ou fechar o estúdio que você trabalha. São várias hipóteses. Então, o ideal é que você tenha um planejamento familiar para você conseguir suprir isso. E mesmo você tendo filhos, o que você tem que pensar e tem que passar para os seus familiares? Que você está fazendo isso realmente para você crescer na carreira. Você vai passar uma temporada lá e volta. Para quê? Para ter um crescimento profissional aqui no Brasil e proporcionar muito mais coisa, tanto para o filho, tanto para a família, quanto para você mesmo. Então, conciliar a carreira com família, isso você vai ter que fazer você estando no Egito, na Arábia, no Japão, no Chile ou aqui no Brasil. Porque quem tem filhos tem que trabalhar, tem que levar o filho para a escola, tem que ter aquele tempo para você fazer uma tarefinha com o filho. Tudo isso você tem que conciliar. Então, você concilia já. A única diferença é que você vai estar distante e vai ser por um pouco tempo, que vai te trazer um crescimento profissional imenso. E a outra pergunta, a próxima pergunta, que também é uma que eu recebo muito, quais as durações dos contratos de trabalho? Vamos lá. A gente tem contrato a partir de 3 meses, tá? O contrato de 3 meses, ele pode ser um contrato que ele vai depois virar um contrato de 1 ano. Isso na Arábia Saudita. No Egito, você pode ir para ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Hoje em dia já é mais difícil conseguir contratos pequenos. O contrato de 3 meses você consegue mais facilmente na Arábia Saudita. No Egito, os contratos normalmente partem de 6 meses. Porém, se você pode ficar 6 meses, você aceita o contrato de 6 meses, e tem outra profissional com um trabalho igual ao seu, e essa profissional pode ficar 8 ou 10 meses, logicamente que para a empresa vale mais a pena eles levarem a profissional de 8, 10 meses. Por quê? A empresa vai pagar sua passagem, então quanto mais tempo você ficar, mais vai ser diluído esse valor da passagem. Então sempre a empresa vai preferir quem pode ficar mais tempo. O que eu aconselho? Se você quer ir para o Egito ou para a Arábia Saudita, faz um planejamento de ficar o maior tempo possível. Se você tem filhos ou estudo ou qualquer outra coisa e você pensar, eu não consigo ficar mais de 3 meses, foca na Arábia Saudita. Eu posso ficar 1 ano. Pode para qualquer um dos dois, tá? Então, tem esses tipos de os tempos de contrato. A partir de 3 meses, Arábia Saudita. O da Arábia Saudita normalmente é 3 meses ou 1 ano. Antes tinha um contrato de 6 meses também. Porém, esse contrato de 6 meses caiu. Como que era? Era 3 meses, aí você renovava por mais 3. Era 2 temporadas de 90 dias. Hoje não existe mais esse contrato. Só existe contrato de 3 meses, 1 ano sendo renovado por mais 1. A profissional que vai para ficar 1 ano, que seria com um contrato de trabalho realmente, que quando ela chega lá, ela fica 3 meses. Esses 3 meses ela está em experiência de contrato, recebe tudo normalmente. Passou dos 3 meses, ela dá a entrada no visto de moradia. Você passa a ser uma cidadã saudita que mora lá. Então, a partir desse tempo, você dá a entrada no seu visto saudita de moradora. Aí sim você vai ficar 1 ano, vai completar 1 ano, ou seja, mais 7 meses. Se depois desse tempo fechou 1 ano, você quer renovar, é possível renovar por mais 1 ano. Depois desse tempo, você tem que retornar para o Brasil ou para qualquer outro país que você queira, tá? Tem pessoas, tem profissionais, inclusive, que vão para o Egito, vão para a Arábia Saudita, ficam trabalhando os 3 meses lá e na volta, ao invés de pedir para comprar a passagem de volta para o Brasil, compram uma passagem com uma parada em algum outro país de algum tempo. Que nem tem uma profissional que saiu da Arábia Saudita esse mês agora, foi para o Egito e tá lá, vai ficar 2 meses de férias no Egito
e depois vem para o Brasil. Stop over é o nome da parada que se faz de um país para o outro. E não paga mais por isso, é a mesma coisa. A passagem dela foi a empresa que pagou, a de volta normal. Ela só pediu um stop over de 2 meses no Egito. Então ela vai ficar esse tempo curtindo o Egito. Então, lembrando, contrato de 3 meses, 1 ano, que pode renovar por mais um. Então tem esses tipos de contrato. Isso na Arábia. No Egito, independente do tempo que você ficar, a partir de 6 meses. Pode ser 6, 7, 8, 9, 10 meses. Inclusive, no Egito é muito mais fácil de você, se você se apaixonou pelo país, quer levar a família toda, pode levar e você consegue já residir lá. Você consegue solicitar para morar lá. É muito mais fácil do que na Arábia Saudita. A nossa última pergunta. Quanto tempo leva para me preparar para trabalhar no exterior? O tempo vai depender da sua dedicação. Tem pessoas que decidiram em 10 dias e estavam prontas. Tem pessoas que decidiram num dia e ficou pronta em 1 ano. Tem pessoas que decidiram, eu quero ir para o Egito, e ficou pronta em 2 anos. Então, vai depender da sua dedicação. O que eu faço é mostrar o caminho que eu trilhei muito mais rápido, de uma forma que vocês não vão lembrar os 2 anos que eu criei esse caminho, e vocês vão fazer isso de forma muito mais rápida. Tem vários exemplos. A Camila demorou 2 meses e pouco, 3 meses. A Carol Kirsten, demorou julho, agosto, setembro, 3 meses também. Então, vai variar da sua dedicação, tanto para você treinar as técnicas, para você fazer os modelos, para você postar suas fotos, para você organizar todo o seu Instagram, para você conseguir tudo isso, vai depender muito mais da sua disponibilidade, da sua vontade de fazer, do que um tempo, quanto tempo eu levo para fazer isso. Se você quer ir sozinha, você consegue, só que eu não sei quantos anos você vai demorar. Agora, se você quiser ir com alguém que já trilhou o caminho, já abriu